Provérbios capítulo 28, o último versículo, versículo 28, o texto diz assim: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29, um pouquinho à frente, diz assim, versículo 2: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Tudo bem? Localizaram o texto? Maravilha. Queridos, a malignidade está presente no mundo desde que os nossos primeiros pais aderiram à proposta do diabo. É impossível lermos a palavra do Senhor, é impossível lermos a Bíblia sem constatarmos isso, essa verdade. A malignidade está presente, né? E Deus nos fala a respeito da malignidade da mesma forma como Ele fala a respeito da bênção. Na verdade, a exortação da parte do Senhor entre a bênção e a maldição, e Ele diz, nós devemos escolher a bênção, né? Para que possamos viver. Mas Deus coloca diante dos nossos olhos essa questão da malignidade. Ela está presente. Não precisa, eu não preciso nem de conhecimento bíblico para entender que a malignidade caminha de forma solta, livre, né? Com um passaporte privilegiado pelas ruas da cidade. Em cada esquina é possível encontrar a maldade, a malignidade. E às vezes a malignidade, ela se apresenta de uma forma camuflada. Às vezes nós não percebemos, ela está camuflada. Ela se esconde, muitas vezes, em algumas situações, ela vem camuflada, transvestida da cultura de um povo, no meio da cultura de uma sociedade. Às vezes ela se transveste e ela se esconde, ela se camufla dentro das leis de uma nação. Às vezes você olha a lei ou as leis, o conjunto de leis de uma nação, você fala, gente, é muita maldade. É muita maldade estampada na forma de legitimidade contra um povo, contra uma classe específica. Compreendem isso? A malignidade, às vezes ela não vem de forma camuflada. Às vezes ela se coloca, ela se projeta de forma visível, sem se esconder, né? Basta você ligar a televisão, nada contra a televisão, logicamente que não, mas basta você ligar a televisão, você vai assistir e ver algumas coisas, você fala, meu Deus, como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Basta você ouvir alguns noticiários, você fala, meu Deus, isso é muita malignidade, isso é muita maldade para um povo só. Né? Aonde nós chegamos, 2024, quanta coisa está acontecendo, tem acontecido, algumas questões polêmicas envolvidas aí, né? Intrincadas no meio dessa Olimpíadas que está acontecendo ali na França. Quanta malignidade está sendo assim desfilada, quanto afronta tem sido destilado ali dentro. Estava conversando com a minha família, minha esposa, meu filho, e eu disse para eles a respeito das notícias do que anda acontecendo, dos furtos que andam crescendo na Europa. E um repórter falando a respeito daqueles furtos que estão acontecendo, são adolescentes, são jovens, são homens, são mulheres, com uma certa idade. Eles fazem aquilo de uma forma normal, eles consideram aquilo normal. Você furtar alguma coisa de alguém, você, assim, se apossar da carteira de alguém, furtivamente você tomar, né, uma mercadoria de alguém. Ou seja, a malignidade, muitas vezes, ela se esconde numa cultura, e todo mundo acha natural. Seja como for, diga comigo, seja como for, o mal sempre será mal. Não tem como mudar isso. O profeta Isaías,
ele nos advertiu, né, ali no capítulo 5, Isaías fala: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. É uma advertência contra a malignidade, contra a perversidade crescente de uma geração. Ele diz: ai dessa geração que olha para o mal, né, que de alguma forma olha para a maldade e chama essa maldade de bem, ou seja, legitima uma ação maligna dentro da sociedade. Isaías, o profeta, está dizendo: coitado, ai desse povo, ai dessa geração que perverte os valores. Quantos estão comigo? Vocês acreditam que isso está acontecendo esses dias? Não? Sim, Joás. O mal é potencializado quando avança sem resistência. O mal é potencializado quando ele cresce e não tem ninguém que freie. Sabe aquele negócio? O mal vem crescendo, ele vem crescendo e não tem ninguém que fala assim: epa, alto lá, ei, aqui não, opa, isso aí é muita maldade que vocês estão fazendo, né? Recua, retroceda. Sabe, queridos, a malignidade, ela crescendo sem resistência, né? ela é legitimada dentro de uma sociedade. Quando ela não encontra resistência, acontece isso. O texto que nós acabamos de ler diz assim: quando os perversos sobem, os homens fazem o quê? Provérbios 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, né? De repente as mulheres estão assim se sentindo confortáveis, né? Homens no sentido geral, tá, queridos? Homens, mulheres, gênero humano, né? Quando sobem os perversos, os homens se escondem. O problema não está no fato dos perversos subirem, mas na omissão dos homens que se escondem. A sociedade é asfixiada quando as pessoas de bem se escondem. A sociedade sofre, a sociedade, ela padece, ela é estrangulada quando as pessoas de bem, sabendo discernir o que é direito, o que não é direito, o que é bem, o que é mal, né? O que é malignidade, o que é bênção, eles vendo, e quando eles recuam ao retroceder, ao se calar, queridos, eles permitem que uma asfixia moral, né, uma asfixia social venha sobre a humanidade, venha sobre uma nação, venha sobre uma geração, e essa geração vai sendo estrangulada aos poucos. E o problema está que a conta vem, queridos, para todos, indistintamente. Às vezes você olha para a malignidade crescente e fala assim: não é comigo, eu não quero me envolver, né? Isso aí está acontecendo, é algo, isso é uma maldade sem fim, mas isso está afetando apenas aquela tribo indígena no Amazonas. Eu não moro no Amazonas, nem sou índio, não falo nada. De repente aquela malignidade, ela é crescente, ela se expande, ela se estende além daquela tribo. Aquilo ali, a mesma forma, né? Ou transvestido de uma outra malignidade, ela é vista em outro lugar, e você vê aquilo ali, e você fala: bem, também eu não moro naquele estado, não está envolvendo a minha classe social, minha família, eu também não me envolvo, e você vai se calando. Chega uma hora que o negócio bate a porta da tua casa, e a cobrança chega, e você fala: meu Deus, olha o que aconteceu dentro da escola dos meus filhos, olha o que os meus filhos estão passando, olha as lutas que os meus filhos estão travando. Sabe, queridos, essa coisa vem mais rápido, e ele bate a nossa porta, né? À medida que nós nos calamos, e ao nos calarmos, ao nos silenciarmos, a malignidade, ela sim se torna veloz,
ela assume uma velocidade sem fim, né? Sem precedente, e ela bate a nossa porta. Compreendem isso? Sim ou não? A conta da omissão é paga por todos, do menor ao maior. Quando os valores cristãos são substituídos por experimentos de uma sociedade permissiva, o caos e a confusão ditam as regras. Quando os experimentos sociais de uma sociedade permissiva, queridos, substitui, suplanta, né, sufoca os valores cristãos, o que nós vemos diante dos nossos olhos é uma sociedade emergindo para um período de caos terrível. Eu fico pensando o preço que muito dessa geração que está crescendo agora, que nós olhamos e falamos assim, são as crianças dos nossos dias, os adolescentes, os jovens que estão se permitindo algumas coisas, né? Estão se oferecendo como cobaias para alguns experimentos da malignidade. Eu fico pensando o subproduto dessa geração que está crescendo nas nossas ruas. Não dá para você dizer assim, gente que jovens que estão crescendo, nos dias atuais, as nossas crianças, você vê as crianças sendo submetidas a tanta perversidade, você fala, meu Deus, onde nós estamos? Sabe o que é pior? É que muitas vezes a igreja se cala. O pior é que muitas vezes a igreja, nós olhamos para tudo isso e nós recuamos, nós não fazemos nada, nós não temos uma voz profética. A igreja precisa de uma voz profética, sabe, queridos, muito além desse prédio, muito além de levantarmos as nossas mãos, adorarmos, orarmos, buscarmos a presença do Senhor, precisamos de uma voz profética na sociedade, levantar a nossa voz, para dizer, nós não concordamos, nós não pactuamos. É aquele negócio que está acontecendo dentro da tua escola, eu vou mobilizar as mães, eu vou mobilizar os pais, e nós vamos para frente da escola, sim, vamos levantar bandeiras, cartazes, faixas, e expor aquela malignidade que está acontecendo ali. O problema é que geralmente a igreja não quer se envolver. Geralmente a igreja olha e ela é permissiva em certos aspectos. A igreja quer continuar segura dentro das quatro paredes, sem se envolver. Compreendem? Nós precisamos nos tornar uma geração profética, em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer despertar a sua igreja, sabe, amados, muito além do litúrgico. Nós precisamos assim romper com essa opressão do litúrgico, daquela coisa que nós precisamos apenas buscar o Senhor no domingo à noite, ouvirmos a palavra do Senhor, recebermos de Deus, voltarmos para casa, nos prepararmos para a próxima reunião. Não, precisamos de uma voz dentro da sociedade, precisamos fazer ecoar a voz de Deus, a vontade de Deus para essa geração. Isso começa quando nós levantamos as nossas vozes dentro de casa. Amém? Quando a malignidade bate a porta, a permissividade bate a porta. Ei, queridos, deixa eu dizer, tem algumas famílias que amam, temem o Senhor, que se permitem assim, alguns filmes que misericórdia, só o sangue do Cordeiro. Eu preciso ter limites, amém? Eu preciso ter uma peneira, eu preciso ter regras dentro de casa, né? Eu preciso ter discernimento, o que é que vai entrar, né? O que é que vai entrar para dentro da minha casa, quais são os valores que eu vou trazer para dentro da minha família, que a minha família vai carregar, queridos. A sociedade está emergindo para lugares sombrios, e o resultado é visto no comportamento humano. Resumindo, sintetizando, é no mínimo estranho alguns comportamentos que nós estamos vendo nesses dias. Eu não sei se vocês têm acompanhado, têm visto alguns comportamentos. Você olha
o comportamento de alguns jovens. Meu Deus, você fala, santo Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com as meninas dos nossos dias? O que está acontecendo com os nossos meninos? Gente, só eu estou vendo, tem alguém mais percebendo isso? Alguns comportamentos estranhos. Tem alguns comportamentos que, assim, para não dizer outra coisa, você olha e você fala, o que é isso? Esses dias estava em algum lugar e disse para minha esposa, o que é aquilo? Não dava para saber qual era o gênero, não dava para saber. Assim, o subproduto dos experimentos de uma sociedade permissiva. Quando os perversos sobem, diz o texto bíblico, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ou seja, nós não precisamos, o sentido é, nós não precisamos esperar que eles pereçam para multiplicarmos. O justo não precisa esperar essa ausência para aparecer, o justo precisa aparecer. Aquele homem, aquela mulher que ama e teme ao Senhor, precisa levantar a mão, erguer a sua voz em favor do justo, em favor de uma sociedade, em favor do necessitado, em favor do oprimido, queridos. Levantar a sua voz e dizer, ei, essa lei é injusta, ei, essa igreja não pactua com esse desvalor dentro da sociedade, nós não podemos pactuar com isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gosto muito de um texto lá de Paulo. Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. E não nos cansemos de fazer, diga comigo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo a colheita vai chegar. Queridos, eu creio que esse é o propósito de Deus para a sua igreja, é semear em todo tempo, mas semear o quê? Semear o bem, amados, semear o bem. E Deus diz, a colheita, Ele diz, não recue, não se canse. Tem gente que está cansada, esmorecendo, por quê? Porque tem semeado bem, tem feito bem, e ao invés de ver as colheitas generosas, fartas, sobejantes, eles olham para a sociedade e falam, meu Deus, eu acho que não está valendo a pena, não está valendo a pena, né? Tudo que eu tenho feito. Sou uma pessoa de bem, me esforço para não prejudicar ninguém, para abençoar as pessoas, para liberar uma palavra de bênção dentro da minha família, com os meus amigos. Será que não está valendo a pena? A palavra do Senhor diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Amém, amados? A colheita virá, diga, a colheita virá. Eu creio que esse é o objetivo da nossa semeadura. Ninguém semeia bem esperando colher tempestade, queridos. Nós estamos semeando bem, cremos que nós colheremos com abundância, de forma sobejante. Você crê, amados? Amém? Você crê dessa forma? Deus está dizendo através de Paulo, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Todos serão fartos, queridos, a sociedade, os filhos dos filhos. Não esmoreça, não recue, não tire a tua mão, estenda a tua mão, semeie aonde o Senhor tem te colocado. Eu creio que é um tempo de despertar, é um chamado de Deus para despertarmos, sabe? Para entrarmos em lugares onde nós ainda não atuamos, não chegamos. Precisamos chegar, precisamos entrar em lares, precisamos entrar em famílias, né? Há uma estrutura muito legal que a igreja ministra. Eu conversei com alguém esses dias, falando a respeito da Casa de Paz. Alguns de vocês, eu creio que a maioria de vocês ainda não participou, não conhece. Gente, que joia! Edivaldo e a Isabel não estão conosco hoje à noite,
mas eles são frutos de uma dessa casa de paz que nós ministramos lá no Aero Rancho. O que é isso? É uma estrutura tão simples, uma estrutura bíblica, estudos bíblicos, onde 5, 6 encontros, salvo engano, você entra, ministra a palavra do Senhor, 40, 50 minutos ali cada encontro, e ao final você dá a oportunidade para a pessoa decidir a bênção ou a maldição. Ou seja, Deus precisa sacudir a sua igreja para que ela compreenda. Ela precisa semear. Nós precisamos entrar com casa de paz, entrar com uma célula, entrar com uma palavra, entrar com oração, entrar com um serviço, mas entrarmos. Sabe, querido, nós precisamos entender esse processo. Ninguém semeia aqui dentro. Aqui dentro não é o lugar de semearmos. Sociedade, as casas ali fora, as pessoas do nosso relacionamento, aí sim, elas estão aguardando por isso. As pessoas estão cansadas, elas estão caminhando secas, numa terra árida, aguardando que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que uma igreja se levante e semeie misericórdia, amém? Semeie paz, semeie vida, não tormento, não reclamação, não lamúria, mas vida e vida no Espírito Santo de Deus, aleluia. O texto diz no versículo 2 de Provérbios 29, quando se multiplicam os justos, fala assim, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Uau, a sociedade é abençoada quando os justos saem dos esconderijos. A sociedade é abençoada, queridos, quando uma igreja sai dos seus esconderijos, quando uma igreja sai do refúgio, quando a igreja sai daquele lugar de si mesmo, e ela diz assim, ei, cheguei, ei, eu estou aqui como igreja, como povo de Deus, como família redimida, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para abençoar a minha geração. A palavra do Senhor diz, o povo se alegra. Queridos, quando um governante impiedoso, quando um governante mau, ruim, assim, para não dizer outra coisa, né? E para não dar o nome para ele, né? Hoje à noite, pelo menos não hoje à noite, dá vontade de dar o nome, já entregar, né? O nome e o endereço. Mas quando um governante perverso, né, mal, maligno se levanta, o que você ouve do povo? Aleluia, obrigado, Senhor. Oh, obrigado por esse homem perverso, maligno que foi levantado. É isso? O que você ouve do povo? Suspiro. O povo anda suspirando. Moramos 2 anos em Brasília. 2 anos. Moramos 2 anos em Brasília e pegamos uma seca, período de inverno, aquela estiagem, meu Deus, só o sangue do cordeiro, né, e um chuveiro ligado para a gente suportar aquele negócio terrível. Eu recordo que eu trabalhava no setor bancário sul, e nós saímos, quando eu saía daquele prédio, em direção ao estacionamento para pegar o carro, a primeira coisa que eu fazia, eu saía daquele prédio, eu olhava para as nuvens, eu dizia, Senhor, quando virá a chuva? Queridos, a seca foi tão grande, foi tão terrível, a umidade do ar caiu tanto que eles dispensaram as crianças das escolas, pediam para os pais, não mandem as crianças para as escolas, fiquem com elas em casa. Nós dormimos, né, e havia uma recomendação, o pessoal falava assim, né, coloque um balde de água perto da cabeceira da cama, uma toalha molhada perto da cabeceira, vai ajudar. Você molhava a toalha, colocava na cabeceira da cama, ela amanhecia seca e estorricada. Uma geração governada por homens ímpios, por homens perversos, queridos.
ela caminha assim suspirando, olhando, fala: Deus, quando o Senhor vai reverter a nossa sorte? Senhor, quando que o Senhor vai mudar a nossa história? Mas quando um justo se levanta, quando se multiplicam os justos, o povo o quê? Põe aquele melhor sorriso, né? aquele melhor sorriso que você tem. Quando um justo se levanta dentro da sociedade, e na verdade o texto diz: quando os justos se multiplicam. Quando é que um justo se multiplica, queridos? Quando é que um justo se multiplica? Tudo bem, vou dar 15 minutos para você pensar. Eu fico aguardando aqui, mas eu vou contar aqui, contagem regressiva, 15 minutos. Alguém marca no relógio aí, por favor. Ok, já venceram os 15 minutos? Ninguém? Queridos, quando os valores que eu carrego, diga comigo, quando os valores que eu carrego são transferidos para uma outra pessoa, compreende? Quando todos esses valores poderosíssimos em Deus que eu tenho, que eu carrego, são vividos apenas de forma isolada, graças a Deus que eu não sou maligno como tantos, graças a Deus, porque eu não estou nas ruas, nas encruzilhadas aí, né, fazendo tantas coisas, graças a Deus, né, porque eu não estou nos bares pelas madrugadas. Às vezes a gente passa de manhã, né, em frente a alguns bares, vejo homens de uma certa idade bebendo. Eu fico pensando, mas eu estou indo buscar o pão, eles estão bebendo uma hora dessa, começando cedo. E aí você é levado a pensar: graças a Deus, eu não sou como os demais. Ei, não é isso. Não é você se colocar naquela posição de que bom que minha sorte não está contada entre eles. Não, é o que eu estou fazendo para influenciar, para abençoar, para inspirar, para tocar essa geração e compartilhar dos valores que eu carrego. Quando você carrega alguns valores que você sabe são valores de Deus, queridos, você não consegue guardar só para você. Se você tem guardado, quando a igreja guarda os valores só para ela, quando ela vive só os valores de uma forma assim solitária, né? Ela está a meio palmo de se tornar um clube esportivo gospel do santo dos últimos dias. Compreende? Misericórdia, misericórdia, eu preciso multiplicar, né? Quando eu entendo essa verdade de Deus, eu posso ir para Mateus capítulo 28, último capítulo de Mateus, quando Jesus disse o que para os seus discípulos? Ele disse o que? Ide e fazei discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, faça discípulos das nações. O que ele estava dizendo? Esses valores que vocês aprenderam de mim, esses valores que vocês carregam, transmitam a outros homens, não guardem para vocês, não sejam exclusivistas, sejam inclusivistas. Ao invés de excluir, incluam pessoas para que eles recebam as verdades do evangelho também, igualmente como você recebeu. Do contrário, nós nos tornaremos esses homens malignos. O homem maligno não é aquele que está longe, o homem maligno é aquele que tem a verdade de Deus e não compartilha.
ele está no mesmo pé de igualdade, queridos. Quando nós vivemos o evangelho do poder de Deus, o amor de Deus, e eu não abro a minha vida, eu não abro a minha boca para compartilhar o evangelho, a minha sorte, sim, ela é confundida com a sorte desses homens maus, malignos. Por quê? Porque tendo conhecido a verdade, eu ocultei a verdade, retive a verdade e não permiti que outros viessem ao conhecimento de Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Aleluia. Vamos colocar em pé. Eu creio que nós estamos caminhando para os finalmente dessa palavra. Sabe, queridos, há uma distância, assim, de certa forma, relativa da época que eu me converti, conheci Jesus como Senhor e Salvador para os dias atuais. Naquela época, havia um entendimento muito recorrente dentro das igrejas. Se você desejasse encontrar um cristão, um homem de Deus, você poderia encontrá-lo dentro da igreja. Onde você quer encontrar uma pessoa de bem? Dentro da igreja. Porque a igreja, ela cresceu, ela desenvolveu uma cultura. Cristão não se envolve com nenhum outro segmento da sociedade. Ele é sal da terra, luz do mundo, mas essa coisa do sal da terra e da luz do mundo funciona dentro das quatro paredes. E aí a igreja se ausentou. Quando a igreja saiu, ela saiu da arte, ela saiu da cultura, ela saiu da economia, ela saiu da política, ela saiu das universidades, ela foi saindo, ela foi achada dentro da igreja. Quem é que ocupou a arte, a cultura, a moda, a política e todos esses lugares? Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Graças a Deus, essa chave foi virada. Graças a Deus, essa chave foi virada. A igreja despertou, a igreja está entendendo, ainda que de uma forma tardia, porque até então nós tínhamos aquela concepção: precisamos fazer missões, precisamos enviar missionários, povos não alcançados. E nós nos esquecemos da sociedade, nós nos esquecemos da política, nós nos esquecemos da moda, nós nos esquecemos. Ei, quem é que está ditando a moda da nossa esposa, que dita a norma daquilo que nós vestimos, que os nossos filhos, quem é que tem assim comandado a nação politicamente falando? Quem é que tem comandado? Compreendem? Quando se multiplicam os justos, e a igreja despertou para assumir, para reassumir o seu lugar dentro da sociedade. Louvado seja o Senhor. Você quer encontrar um justo hoje, né? Você não precisa procurar dentro da igreja. Às vezes nem dentro da igreja você acha. Mas você quer procurar um justo, um homem cheio do Espírito Santo, vá para a universidade, você vai encontrar. É possível encontrar dentro do comércio, né? A igreja está despertando para ocupar esses lugares, né? A igreja está entrando. Você quer encontrar um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Vá para as universidades, vá para as escolas, vá para o comércio, vá para a política. Eles estão entrando em todos os lugares, e nós entraremos como igreja do Senhor Jesus. Nós entraremos em todos os lugares, queridos, como igreja, como povo de Deus, como justos do Senhor. Nós somos a justiça de Deus em meio a essa geração, amados. A igreja é a justiça de Deus que se multiplica para tocar, para abençoar, para salvar uma geração pervertida para os caminhos do Senhor. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Tudo que Jesus conquistou para nós, nós cantamos
no início dessa reunião, é direito nosso, é nossa herança, é tua herança, queridos, é tua herança. Tudo que Jesus fez, conquistou na cruz do Calvário para a sua vida, uma vida de paz, uma vida de poder, né? Assim, restauração plena, saúde emocional, saúde física, espiritual, é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, diz esse cântico, toda a vida, todo o poder, tudo o que Deus tem para dar, abrimos as nossas vidas para receber, e nada mais, diga nada mais nos resistirá. Amém, aleluia. Vamos orar. Eu quero orar, e creio que Deus tem essa palavra para a sua igreja, uma palavra para despertar a sua igreja nesses dias, a noiva do Cordeiro. Eu creio que nós precisamos nos tornar os protagonistas do Altíssimo na padaria. Uau, ei, já pensou o que é você entrar na padaria para comprar pão, né? E a presença do eterno Deus ser exalada da sua vida e transferida para a vida daquela pessoa? Às vezes, sem você falar nada, a pessoa vai ser provocada, e ela vai te provocar, porque alguma coisa vai estar diferente. Ela vai olhar e falar: tem uma coisa diferente, tem um sorriso diferente, tem um bom dia diferente, sei lá, tem uma boa noite diferente. Compreendem isso? Quando o justo, fala assim comigo, quando o justo se multiplica, o povo se alegra. Sabe o que é? Sabe o que é o justo se multiplicar? Né? Assim, respeitosamente, né? Põe a mão assim na sua barriga, assim. Fala, é dar a luz a todos esses valores que estão crescendo dentro de mim: vida, poder, graça, misericórdia, alegria, temperança. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uau! E nós vamos liberando e vamos multiplicando isso, e a sociedade se alegra. Fecha os seus olhos por um momento, por favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Meu Deus, comece a orar, queridos. Comece a orar, aí onde você está, comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Eu creio que Deus está, é uma santa convocação de Deus. Eu creio que essa noite nós estamos diante do Senhor, né? E há uma trombeta tocando nessa noite. É uma santa convocação de Deus, não apenas o jejum, assim que iniciaremos agora dia 1º de agosto, mas essa palavra é uma palavra para despertar-nos, né? E essa santa convocação é o Senhor dizendo: eu estou levantando um exército, eu estou levantando um povo, homens e mulheres cheios da minha presença, homens e mulheres cheios do meu Espírito, a caminhar por essas ruas, homens e mulheres cheios da minha autoridade, homens e mulheres que a partir das suas casas trarão o meu governo, trarão a minha autoridade, homens e mulheres sensíveis à minha voz, que fecharão a porta à malignidade, à perversidade dentro da sociedade, homens e mulheres que dirão: não, em nome do Senhor Jesus, não, nós não pactuamos com isso, não entrará fofoca, mentira, murmuração, o desânimo, não, a exploração de crianças, não, a exploração de jovens, não mais, vícios, não, em nome do Senhor Jesus. Nada daquilo que tira o homem, nada que tira o domínio próprio da mente, a temperança do coração do homem, da mente do homem, não. A igreja não pactua com isso, em nome do Senhor Jesus.
Nós declaramos isso, Senhor. Nós estamos declarando o teu governo sobre a nossa nação, Senhor. Nós estamos declarando a glória do Senhor, ó Deus, invadindo a nossa nação, Pai, de uma forma poderosa, ó Deus. Nós estamos profetizando no Brasil, Senhor Deus, sendo levantado, ó Deus, debaixo de um outro espírito, de um outro governo, Senhor, o governo do justo, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo sendo levantado, Senhor, ó Deus, sendo reverenciado, buscado, amado, servido, ó Deus, uma vez mais a palavra do Senhor, ó Deus, sendo encontrada, ó Deus, assim com muita avidez, com muita fome, ó Deus, pelas crianças, os adolescentes, os jovens, dentro das universidades. Senhor, nós queremos declarar, meu Deus, que há uma mudança, uma varredura dentro das universidades, Senhor, a forma do ensino, ó Deus, a didática, Senhor, ó Deus, os desvalores, as implosões, ó Deus, que está acontecendo, vem ocorrendo dentro das universidades. Nós declaramos como igreja: chega, em nome do Senhor Jesus, chega, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos: chega, chega, chega. As nossas faculdades e universidades não são centros de desformação, de compactação da mente, do coração dos nossos jovens, não. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos professores tementes ao Senhor. Nós declaramos homens e mulheres sendo levantados dentro desses centros de formação, ó Deus, que amam a Tua palavra, que respeitam a Tua palavra, que têm zelo pela Tua palavra, Senhor. Homens e mulheres que caminham debaixo do temor. Nós queremos, ó Deus, declarar sobre o comércio da nossa cidade, da nossa nação, o comércio internacional, ó Deus, o comércio local, ó Deus. Declaramos a prosperidade do Senhor, homens justos se levantando, legisladores justos se levantando, Senhor, meu Deus, Pai, homens justos, Senhor, ó Deus, que diminuam a carga tributária sobre aqueles que produzem, Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, homens e mulheres, Senhor, sendo levantados, Senhor, não para oprimir uma classe, ó Deus, uma classe que já tem carregado tanto peso, a classe menos favorecida, Senhor Deus, da nação brasileira, será vista, olhada com outros olhos. Levanta-te, Senhor, levanta-te pelas crianças, levanta pelas tribos indígenas, levanta-te, Senhor, em favor do órfão, levanta-te, Senhor, em favor da viúva, levanta-te, Pai, em favor do indigente, levanta-te, ó Deus, em favor daquelas cidades, ó Deus, sem recursos nenhum. Nós te pedimos, Senhor, faz a Tua obra, faz a Tua obra, aleluia. Quantos creem numa revolução de Deus nesses dias? Amém, amém, amados. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito que nos impulsiona, nos move, obrigado porque é o Senhor que faz a Tua obra. Cremos que o Senhor, ó Deus, está iniciando coisas poderosas em nossas vidas, nessa igreja, nesse lugar, ó Deus, e o Senhor mesmo é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos profetizado e declarado aqui, Senhor. Deus, homens e mulheres sendo levantados cheios do Teu Espírito Santo, cheios do fogo, da glória e da presença do Senhor. Homens e mulheres, Senhor Deus, que levantarão a bandeira do Senhor nessa geração, Pai. Ó Deus, Jeová Jireh, o Senhor de toda provisão, ó Deus, ó, sendo levantado em cada casa, em cada família, ó Deus, dentro dessa igreja. Eu quero declarar isso, ó Deus, as provisões poderosas do Senhor aqui dentro dessa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-os mesmo com a Tua paz, conduza-os em paz para uma nova semana, e que a graça, o amor, as ternas e eternas consolações do Teu Espírito sejam sobre suas famílias, Pai, sobre os Teus filhos, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.